Talvez a pior solidão não seja ficar sozinho. Talvez seja perceber que ninguém realmente conhece você. Existe um tipo de vazio moderno que quase ninguém consegue explicar direito. Porque a pessoa tem contatos, tem conversas, tem redes sociais, tem colegas, tem grupos, tem notificações, mas ainda assim, sente alguma coisa faltando, como se estivesse cercada e invisível ao mesmo tempo. E o mais estranho, isso está ficando cada vez mais comum. A sociedade nunca esteve tão conectada. E ao mesmo tempo, tanta gente nunca se sentiu tão emocionalmente distante. Porque convivência não significa conexão. Muitas relações modernas funcionam na superfície. As pessoas conversam, mas não se revelam. Respondem, mas não se escutam. Interagem, mas continuam emocionalmente longe. E depois de um tempo, a mente começa a sentir isso. Começa a perceber que existem ambientes cheios, mas emocionalmente vazios. Conversas rápidas, respostas automáticas, presenças distraídas, relações que parecem existir, mas quase nunca aprofundam. E talvez por isso, muita gente começou a sentir saudade de coisas simples. Olhos no olhos, silêncio confortável, conversas longas, presença verdadeira. Pessoas que não parecem estar com pressa o tempo inteiro. Porque a mente humana não foi feita apenas para interação. Ela foi feita para pertencimento. E existe uma diferença enorme entre ser visto e ser percebido. Hoje, muita gente aprende a funcionar socialmente, sem aprender a criar conexão real. As pessoas desenvolvem personagens, versões editadas de si mesmas. Uma personalidade para o trabalho, outra para a internet, outra para amigos, outra para evitar rejeição. E lentamente, começam a perder contato com a própria autenticidade. Porque viver tentando se adaptar o tempo inteiro cansa, principalmente quando a pessoa sente que nunca pode relaxar completamente perto dos outros. Tem gente que vive em estado constante de ajuste social, monitorando o que fala, como reage, quanto demonstra, quanto incomoda, quanto revela. E isso cria uma sensação silenciosa de distância emocional. Porque a pessoa está presente fisicamente, mas nunca totalmente à vontade. Talvez por isso, tantas pessoas começaram a gostar mais de silêncio do que de companhia. Não porque odeiem pessoas, mas porque o silêncio não exige performance. O silêncio não julga, não comparas, não compete, não cobra versão melhorada de você. E em um mundo onde tudo parece exposição, o silêncio começa a parecer descanso. Existe outra coisa importante acontecendo na sociedade moderna. As pessoas estão ficando emocionalmente cansadas de relações superficiais. Conversas sem profundidade, conexões rápidas, interações descartáveis, atenção fragmentada. Tudo parece imediato, mas pouca coisa realmente permanece. E isso cria uma sensação difícil de explicar. Como se a mente estivesse convivendo muito e se conectando pouco. Talvez por isso, algumas pessoas se afastem sem fazer barulho, sem briga, sem anúncio, sem conflito. Elas apenas cansam. Cansam de relações rasas, de esforço unilateral, de sentir que precisam diminuir partes de si mesmas para serem aceitas. Porque chega um momento em que a mente prefere solitude do que convivência vazia. E isso assusta muita gente. Porque a sociedade costuma tratar solitude como fracasso. Mas nem toda solitude é tristeza. Às vezes, é proteção emocional. Às vezes, é recuperação psicológica. Às vezes, é a única forma da pessoa voltar a escutar a própria mente. Só que existe um perigo nisso também. Porque quanto mais alguém se acostuma a relações superficiais, mais difícil fica acreditar em conexão verdadeira. A pessoa começa a esperar pouco, a falar menos, confiar menos, mostrar menos, e lentamente vai desaparecendo emocionalmente dentro da própria rotina. A pior parte é que muita gente aprende a parecer socialmente bem, enquanto se sente completamente desconectada por dentro. Sorri, conversa, participa, responde, mas carrega a sensação silenciosa de que ninguém realmente a conhece.
Talvez o problema não seja sua incapacidade de se conectar. Talvez sua mente apenas esteja cansada de relações que parecem próximas, mas nunca chegam profundamente até você. E talvez o que tanta gente procura hoje não seja atenção, seja presença verdadeira.